Capítulo 16 de Mateus. Passagem bastante conhecida de todos nós. A partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele pergunta para os discípulos: e vocês? Qual é o nível de revelação que vocês têm a meu respeito? Quem diz ser eu? Então Pedro disse assim, no verso 16, e Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então essa foi a resposta de Pedro. E eu penso que os seus companheiros estavam um pouco pensando qual seria a resposta que Pedro ia dar para o Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor respondeu, disse assim: bem-aventurado tu, Simão, porque não foi carne e sangue a quem revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, essa revelação veio do céu. Porque diz 1 Coríntios capítulo 2, que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, está, além de todas as coisas, está as profundezas de Deus. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não passou pelo coração de nenhum homem, foi que Deus preparou para os que o amam. Então Pedro recebeu essa revelação. E porque eu quero enfatizar que a igreja é espiritual. A igreja é o mistério de Cristo. E Cristo é o mistério de Deus. Então tudo é espiritual. E o Senhor quer abrir os nossos olhos para nós vermos a igreja como ela é. Mas não começa com a igreja, começa com Cristo. Por isso precisava dessa revelação vinda do Pai. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E agora continue Jesus dizendo: já que meu Pai te disse, eu também te digo. Ou seja, também te digo. Te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também te digo que tu és Pedro. Aí me lembro daquele encontro que Pedro teve com o Senhor Jesus, quando foi levado pelo seu irmão André, lá em João 2. E Pedro ficou tão impactado diante da presença do Senhor, que ele não expressou nenhuma palavra. Então eu entendo, penso que naquele dia Pedro recebeu essa revelação. Diz que o Senhor olhava para Pedro com o seu olhar penetrante, que penetrava todo o interior de Pedro. E Pedro ficou tão impactado que não falava nada. Mas, e o Senhor Jesus, naquela mesma ocasião, naquela mesma oportunidade, disse: tu és Simão,
filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, será chamado, deixa eu ver aqui, tu serás chamado João 2, João 2. E ele diz que tu serás chamado Pedro. João 2, no encontro de Pedro com... João 1. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, o Senhor profetiza chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E nesse dia, o Senhor falou: também te digo que tu és Pedro. E também te digo que sobre essa pedra aponta o Senhor para ele mesmo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também te digo que tu és Pedro. Ou seja, o que eu disse antes, que tu serias chamado Pedro, e tu és Pedro. Mas também te digo que sobre essa pedra aponta o Senhor Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E continua dizendo no verso 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ou seja, recomendou segredo, que eles guardassem segredo dessa revelação que havia recebido. Que não divulgasse, porque não era o tempo de divulgação, porque não era também o tempo de compreensão. Aquilo era um assunto de ressurreição, e a ressurreição só vem depois da morte. Em que não divulgasse, porque seria um assunto espiritual, uma dimensão espiritual na base da ressurreição. Então recomendou que ninguém dissesse quem ele era, né? Os outros não sabiam. E Pedro já estava sabendo, mas agora recomendou não a Pedro, mas os discípulos. Que foi Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A revelação que havia recebido estava nele. Né? E então ele pede segredo, que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar. Porque se não mostrar, a gente não vê. O que a gente viu até agora é porque ele mostrou. E só vamos ver ainda mais à medida que ele vai mostrando. Então, desde então, recomendou que não dissesse para ninguém que ele era o Cristo. E desde então ele começou a mostrar, porque precisa ser mostrado. Ele fazia e ensinava. Então começou a mostrar o caminho da morte. O caminho da ressurreição. Então ele disse que ia para Jerusalém. Ia padecer muito. Isso eles ainda não sabiam, ainda que tinham ouvido antes. Mas começou a mostrar para eles o caminho que ele ia percorrer. Ia sofrer, ia ser preso, ia ser morto,
mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Começou a mostrar para eles o caminho da ressurreição, que vem após a morte. Uma morte que deveria ser assumida. Não evitada, mas assumida. Então, desde então, começou Jesus a mostrar. Porque é a partir do momento que vamos vendo que ele vai mostrando e aí começamos a ver o início da igreja. Ela nasce na base da ressurreição, do penoso trabalho do Senhor na cruz. Surge a igreja. Mas ele foi mostrando. Uma vez, uma outra vez, não cansa de mostrar. E eu quero dizer, que o Senhor tem muito a nos mostrar acerca da igreja. Ela é muito além daquilo que nós temos visto. E ele tem essa trilha, o caminho da ressurreição. Padecer muito, ser preso e ressuscitar ao terceiro dia. Então estamos falando da igreja. E quando Nicodemos teve um encontro com o Senhor, e o Senhor falou da necessidade que ele tinha. Que a necessidade que ele tinha era de nascer de novo. Isso ele não entendia. E ele falou, mas como pode eu ser velho? Tem que voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. E o Senhor Jesus falou, se não nascesse da água e do Espírito, não podia ver o reino dos céus, o reino de Deus. Não importa, ele já era velho, não importa a idade. Tem que começar tudo de novo. Um novo nascimento. Ainda que aquele foi importante, mas o Senhor fala da necessidade. Não importa o tempo de caminhada, vamos dizer assim. Preciso considerar o novo nascimento. Preciso passar pela morte. E essa não pode ser evitada. Que às vezes queremos evitar. E Nicodemos então seguia de longe, com medo. O medo, não podemos servir o Senhor de uma maneira qualificada, com medo. De uma maneira superficial. Mas quando o Senhor Jesus morre, Nicodemos assumiu a morte, apareceu lá. Podemos cortar volta por muitos lugares, mas um dia vamos precisar assumir a morte. E aí coloca fim no medo. Morto não tem medo. Então ele chegou lá com José de Arimateia para oferecer algo especial para o Senhor. Isso oferece na base da morte de Cristo. Então ele apareceu lá, significa que ele assumiu a morte. A morte precisa ser assumida. Então isso nos abre um caminho, mostrando que a igreja, ainda que voltar em Mateus 16, o verso 21, gostaria de ver novamente o verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então João, ou seja, a morte foi assumida por Nicodemos
quando levou aquela especiária para oferecer. E voltando a Mateus 18, quando o Senhor fala com Pedro, fala com os demais discípulos, eu edificarei a minha igreja. Se a igreja não fosse espiritual, qualquer um de nós poderia construir. Qualquer um, sem exceção. Da maneira que quiséssemos. Ou mais bonita, né? Mas como é o Senhor, como ela é espiritual, só o Senhor pode construir. Não tem como nós construirmos, mas só Ele. Então, ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Vai se levantar, vai atacar, mas não vai prevalecer, porque sou eu que vou construir. Qualquer dos discípulos, se fosse construir, isso significa, a gente ia ver que a igreja não seria espiritual. Mas como é o Senhor que edifica, ela é espiritual. E ele edifica como ele quer. Ele sabe por que ele quer a igreja e para que ele quer. Então ele constrói. Mas eu volto a dizer, ele tem muito a nos mostrar acerca desses feitos dele, dessa construção, daquilo que ele faz, acerca do que realmente é a igreja, acerca de quem é ele, porque começou com ele, quem diz os homens ser eu. E aí foi dito, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então o Senhor está nos conduzindo a ver a igreja como ela é. Ela é espiritual. E isso nos ajuda a ver Cristo nos irmãos. Enquanto nós não estivermos vendo, o Senhor vai trabalhando para que nós vejamos, porque ela é viva, ela é espiritual, ela é de Deus. Mas o Senhor às vezes nos pede, ou pede segredo a alguns, porque isso é visto, é conhecido na base da ressurreição. É uma revelação que vem do céu. E que chega até nós. Lá em João 2, já vimos João 2, lá em Atos, começou a profecia, eu edificarei a minha igreja. Mas quando chega em Atos, a igreja inicia ali. Ele disse em Lucas que os discípulos fossem para lá, para Jerusalém, e esperassem lá, até que fosse revestido de poder, até que descesse o Espírito sobre eles, porque a igreja é espiritual. E eles estavam todos em um mesmo lugar, ou mostrando que é na coletividade, que a igreja é uma, estavam todos juntos ali. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E ali começou a igreja. Aquilo que o Senhor tinha dito em Mateus 16, está se cumprindo ali em Atos 2, quando o Espírito do Senhor desce sobre eles. E aí sim eles perseveravam. E perseveravam junto, porque aqueles que criam estavam juntos. Na coletividade. E eles perseveravam, então, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, inicia ali em Atos 2. Quando nós cremos no Senhor, a palavra é pregada a nós, e o Espírito do Senhor move essa palavra em nós, e nós cremos,
e aceitamos o sacrifício que o Senhor fez na cruz para nós, o Espírito do Senhor une o nosso espírito, vivifica o nosso espírito, dá vida ao nosso espírito e nós se tornamos um com Ele. Disse 1 Coríntios 6. Une o nosso espírito e nós seremos um com o Senhor. A igreja é uma com Cristo. Assim começa. Então esse trabalho do Senhor conosco, e o Espírito do Senhor vai nos conduzindo para nos mostrar que a igreja é espiritual, que ela é um mistério, que é revelada cotidianamente, que o Espírito conhece as profundezas de Deus. E então se tornamos um com o Senhor. Aí voltamos a lembrar do que disse Nicodemos. Como pode eu ser velho, ter que nascer de novo? É necessário nascer de novo. É necessário arrependimento. A igreja não é superficial, ela é espiritual. Então tudo se dá no Espírito. Estamos muito alegres por isso que o Senhor já tem nos mostrado. Mas sabemos que Ele ainda tem muito a nos mostrar. E a partir de então, nós podemos andar em novidade de espírito. A partir do momento que nasceu de novo, aí começa a novidade de vida, começa a caminhar no Espírito. Agora já podemos caminhar no Espírito. Como disse lá em Mateus, ou seja, em Romanos 6, o verso 4. Romanos 6, verso 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, ou andamos no Espírito, a partir do momento que fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte. E que seremos também da sua ressurreição. E aí então andamos em novidade de vida. Não é uma técnica, é algo espiritual. E esse Espírito vai nos conduzindo. Então vimos isso e chegamos em 1 Pedro 2,4. 1 Pedro 2,4. Chegai-vos para Ele. 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para Ele, a pedra viva. Aquela pedra que foi dita em Mateus 16, chegando-vos para Ele, a pedra viva. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas com Deus, eleita e preciosa. Ele é a pedra viva. E sobre essa pedra que Ele falou que edificaria a igreja. E aí nós vamos ver também que nós também somos pedras. Vamos ver que aqueles discípulos também eram pedras. Mas eram pedaços de pedras. Fragmentos de pedra. E não se constrói em cima de montão de pedra, nem de fragmentos de pedra, porque aí a porta do inferno vai prevalecer. Mas se edifica sobre a pedra, a grande pedra que é o Senhor Jesus. Então essas pedras precisam ser ajuntadas para que haja uma edificação qualificada. Se fosse edificar sobre todos aqueles discípulos,
as portas do inferno iam prevalecer. Por outro lado, irmãos, às vezes é um montão de pedras, por isso que ele convida as pedras para chegar a ele. São pedras, nós vamos ver também que são pedras preciosas. Mas não é para ficar esparramada por aí. Não é para ficar solta por aí. Elas têm que vir para ser edificadas sobre a grande pedra. E se nós andamos espalhados por nossas próprias contas, ainda que são pedras preciosas, mas precisam chegar para Deus. E não se pode ver espalhado, cada um na sua própria vontade. Por outro lado, também não pode formar um montão de pedra, que às vezes são muitos montões de pedra, e dá até o nome de igreja. Mas é monte de pedra. E não se mora em monte de pedra, mora numa casa edificada. Por isso que ele convida para chegar para ele para ser edificado. Qual a distância que nós estamos da grande pedra? Estamos espalhados por aí, por nossa própria conta? Ou estamos chegando para ele para ser edificado? Ou às vezes vamos um montão de pedra aqui e chamamos o nome de igreja. Não colocamos título, não colocamos nada, mas damos nome. Não pode ter mais de um monte na cidade. Porque na verdade não é monte, a realidade é casa, edifício. Edifício de Deus. Então diz esse verso 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, ele é a pedra viva reprovada. E nós precisamos chegar. E às vezes ficamos de longe. Chegando para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Precisamos chegar para ele, para ser ajustado, para estar compromissado nele, para estar vivendo para ele. Então diz o verso 5, vós também, como pedras vivas. Vós também, como pedras. Ele é a pedra viva. Vós também, como pedras vivas. Preciosas para Deus. Essa preciosidade não pode ficar espalhada, jogada por aí. Tem que chegar para ele. Vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ela oferece também o sacrifício espiritual. Casa espiritual. Por isso só pode ser edificada pelo próprio Senhor. Por isso não temos o poder para edificar. Então veremos que essa casa espiritual. Então chegando-vos para ele. E agora nós vamos ver Efésios 2. E o verso 18 em diante. Que o Senhor nos ajude realmente a compreender acerca do seu corpo, acerca da sua igreja, nos compreender acerca dele mesmo, o mistério de Deus, sabe? Que só o Espírito possa nos revelar, porque o Espírito conhece as profundezas de Deus, penetra todas as coisas, sabe? E é o que ele está fazendo. E a nossa cooperação é chegarmos para ele.
2, o verso 18, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento, ou sobre essa grande pedra, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. No qual todo edifício bem ajustado, aí está a nossa, eu vou dizer, o nosso problema. Porque temos dificuldade de chegar para ele, para ser ajustado nesse edifício. Se você levanta uma coluna, ou se levanta uma casa de pedra, é preciso que seja colocado uma sobre a outra, uma amarrada na outra. Esse é o edifício de Deus, essa é a igreja de Deus. E nós precisamos chegar para a construção desse edifício, ser entrelaçado uns nos outros. Porque todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Bem ajustado. Precisamos ser ajustados. E o Senhor quer nos ajustar verdadeiramente. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ele quer morar numa casa, não em monte de pedra, não em pedra espalhada. Não quer nos chegar para ele. Eu sou uma pedra, você é uma outra pedra. Mas na hora de encaixar, começamos a ferir uns aos outros. Porque temos aquelas pontas agudas que corta, machuca o irmão, machuca o outro irmão. Ainda que seja pedras preciosas, mas tem pontas. Precisa ser acertado com o martelo de Deus, vai quebrando as pontas para se encaixar. Onde todos vão ficar confortáveis, entrelaçados uns nos outros, para a morada de Deus em Espírito. Isso é algo que o Senhor está fazendo, algo espiritual, que está além da nossa compreensão, mas que o Senhor realmente está fazendo. E então nós vejamos que é preciso tirar todas. Eu vejo os pedreiros trabalhando, né? Nós estamos falando de pedra, vou fazer um exemplo aqui de lajota. Coloca aquela lajota, ainda que ela está tudo bem ali, mas precisa bater ela. Às vezes precisa chegar para lá, precisa chegar para cá. Nós precisamos, irmão, ser chegados para um lado e para o outro. Precisamos ser batidos. Para se encaixar no edifício de Deus. Porque a casa é espiritual. Toda a nossa aresta precisa estar sendo tirada. Aí lembramos lá de Jeremias 23. Quando o Senhor compara a sua palavra como martelo. Diante de cada situação, o Senhor faz a comparação da sua palavra. Tudo foi escrito para proveito nosso. Se estamos precisando ser limpos, estamos precisando ser lavados, Ele mostra a sua palavra como água. Ou está limpo pela palavra que eu sei falar. Mas se nós temos algumas falhas, algumas coisas que é preciso ser queimada, Ele fala que a sua palavra é como fogo. E se nós somos mais como pedras vivas, Ele fala que a sua palavra é como pedra, como martelo. Jeremias 23. Não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha, ou que esmiuça a pedra que precisa ser quebrada para encaixar no edifício.
Quantas coisas em nós precisam ser quebradas. E o Senhor está aí com o seu martelo de ouro, o seu martelo precioso, para quebrar as nossas posições. Quanto mais duro, mais golpe vai levar. É bom ser mais sensível, porque com golpe só resolve o problema. Coloca o Senhor no seu devido lugar. Então, muitas vezes, tem visto o pedreiro quebrar a lajota pelo meio. Para ele encaixar ali, fica tão bonitinho, porque precisa ser quebrado. Mas se ela não tem necessidade de ser quebrada, tem que ser batida para um lado e para o outro e alinhada. No edifício de Deus, aonde nós estamos, vamos levar muitas batidas. Com amor, com ternura, com misericórdia. Porque são pedras preciosas, não pode ser batido de qualquer maneira, só o Senhor sabe bater. Porque Ele sabe como Ele quer a igreja, para que Ele quer a igreja. Né? Então assim vamos sendo ajustados, crescendo para o templo santo do Senhor. Aí vemos lá em Êxodo 25, verso 31, que a igreja era batida, também de ouro. Né? O ouro fala da natureza divina, fala da natureza de Deus. Ou seja, na igreja tudo é de Deus. Tudo é. Né? Vamos ver Êxodo 25 e o verso 31. Êxodo 25 e verso 31. Vai dizer assim: e também farás um castiçal de ouro, ou uma igreja, ou um candeeiro, ou um candelabro. Também farás um castiçal de ouro. E lá em Apocalipse, o Senhor vai falar que esse castiçal é a igreja, que esse candeeiro é a igreja. Então ele vai mostrar esse mistério lá em Apocalipse, no capítulo 1. Ou mais precisamente no capítulo 2, acerca do que é o candeeiro, o que é o candelabro, que é a igreja. E aqui vai nos mostrar que essa igreja ela é construída na base do martelo. Esse martelo é a palavra viva que sai do coração de Deus. A palavra de Deus vem do coração de Deus para os nossos corações. Então, vamos ver o que diz o verso 31. Também farás um castiçal de ouro puro batido. Não pode ser misturado. Mas puro, batido, se fará esse castiçal, ou essa igreja, e ele vem falando do seu pé, das suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores, serão tudo do mesmo. Ou seja, tudo de ouro. Tudo que está na igreja é permeado pela natureza de Deus. Porque nós tínhamos uma outra natureza. Mas, quando o Senhor morreu, Ele nos incluiu com Ele, nós morremos com Ele. E passamos a ser participantes de uma outra natureza. Uma natureza que só Deus tem. Mas como nos fez participantes, então nós somos participantes dessa natureza de Deus. De ouro. Tudo de ouro. Exatamente isso aí que o Senhor nos colocou e está batendo, para que sejamos edificados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue nos mostrando, irmãos. Porque precisamos admitir que em muitas áreas a gente está solto, fazendo o que quer.
sem seguir a direção do Espírito. Porque quando nós vimos Romanos 6, verso 4, andar em novidade de vida, andar em Espírito. Agora podemos andar em Espírito, em novidade de vida. Em novidade de vida. E aí quando chegamos em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3 e o verso 10. Coríntios 3, verso 10. Nós estamos numa posição muito privilegiada onde o Senhor nos colocou. Estamos no corpo de Cristo. E Ele está nos ensinando como comportar nessa posição que o Senhor nos colocou. Às vezes tem que perguntar onde nós estamos. Se nós não estamos no lugar adequado, no lugar certo, onde colocou. Lembra que ele perguntou a Adão onde estava? Ele nos colocou no corpo. Claro que permanecemos no corpo, mas ver as nossas ações, o nosso proceder, mostra que nós estamos um pouco à parte e precisamos chegar para Ele. Para ser edificado. 1 Coríntios 3, verso 10. Que disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Acho muito maravilhoso quando diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada. Vê a importância da graça. Uma vez Paulo diz assim, trabalhei mais do que todos eles. Mas ele retroage imediatamente. Não eu, mas a graça está em mim. Então aqui ele disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Tem liberdade de edificar, mas veja cada um como edifica sobre ele. E com qual material se edifica? Porque a casa é de pedra, né? E porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento está lançado, mas agora precisa edificar sobre o fundamento. E como edificar sobre o fundamento? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, porque às vezes se faz edifício de ouro, ou de prata, e pedras preciosas, madeira, feno, palha, né? Tem muitos materiais, mas fala acerca do ouro, da natureza de Deus, o metal mais precioso. Então essa natureza, nós fazemos parte dela, a natureza divina, a natureza de Deus. Ou então de pedra. Ou acerca de pedra, né? Ou acerca de madeira, né? Então o ouro fala da natureza de Deus, a prata fala do preço pago, um preço que foi pago. E com isso se edifica uma pedra, o preço que foi pago, edifica sobre esse fundamento, ou sobre Cristo. Ou pedras preciosas,
ou da obra redentora, ou madeira. Madeira fala da humanidade. A coisa edificamos na nossa humanidade. Ou então, o feno. Algo frágil. Ou palha sem vida. Então o fogo vai provar toda boa obra. Então a obra de cada um será, passará pela prova. E como essa igreja ela é espiritual, porque ela é espiritual, Cristo é espiritual, a igreja é espiritual, tudo é espiritual, e a liderança que está nessa igreja, também incluída ali, como o Senhor escolheu a igreja, também a liderança, essa liderança também é espiritual. Porque tudo é espiritual. E aí Deus vai escolher essa liderança para cuidar das coisas espirituais, para cuidar das coisas dele. E a liderança precisa ser, desde então começou a mostrar, precisa ser mostrado. Porque tudo é espiritual. Mas isso vejamos posteriormente. 2 Coríntios 5,14. Segundo Coríntios 5,14. Diz que o amor de Cristo nos constrange. O que é, na verdade, constranger? É a gente fazer algo que não está no nosso plano, algo que a gente não queira, mas que acaba fazendo. O amor de Cristo nos constrange julgando-nos assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E quando falo de constrangimento, eu me lembro quando Paulo, com seus companheiros, estava procurando um lugar para orar, um lugar para oração. Mas as mulheres que estavam ali, que queriam ouvir a palavra, e depois Lídia convidou para entrar na casa dela. Não era o plano deles. O plano deles realmente era a oração. Mas como alguém que queria ouvir, então eles compartilharam a palavra. E depois ela constrangeu eles a entrar na casa dela. Se me julga ser fiel, se eu entro na minha casa. Então, nos constrangeu a isso. E isso trouxe um bom retorno para o Senhor. Mas ele foi constrangido a fazer aquele que não passava pelo pensamento deles. Que eles, na verdade, a gente não queriam. E o outro é o Marcos 15, aquele sirineu que vinha do campo por certo cansado. Nunca passaria pela mente dele que tinha que carregar a cruz ou fazer qualquer outra coisa semelhante, na verdade nem queria. E disse que obrigaram ele a carregar a cruz. A outra versão diz que colocaram a cruz sobre ele. Então isso constrangeu ele. Mas aqui está falando do constrangimento, não de Lídia, não daqueles homens, mas está falando do constrangimento do amor de Deus. É totalmente diferente. Então o amor de Cristo nos constrange. Se nós ficarmos aqui esse resto de semana, ou também o próximo mês, procurar descrever o amor de Cristo, isso não é possível descrever. Então, todos os cristãos dessa região, para descrever o amor de Cristo, não é possível escrever acerca do amor de Cristo. Então, esse amor nos constrange.
julgando-nos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Aquela versão Reina Valéria diz que o amor de Cristo nos constrange, e nós chegamos à seguinte conclusão. Nós chegamos à conclusão que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu não sei se aquele sirineu deu um passo, ou dois, ou três com a cruz. Mas se ele permaneceu no mesmo lugar com a cruz nas costas, irmão, que privilégio ter a cruz de Cristo sobre as costas. Participação do sofrimento de Cristo. Ainda que ele ali seja como um pingo d'água no oceano, mas é um privilégio muito grande participar de sofrer a cruz de Cristo sobre ele. Algo que ele não queria, mas o amor de Cristo nos constrange. Quando o Senhor fala em Mateus 16, quem quiser vir após mim, claro que ninguém queria ir. Nega a si mesmo e toma a sua cruz. Ninguém quer tomar a cruz. É o amor de Cristo que nos constrange. E nós chegamos à seguinte conclusão: que precisamos tomar a nossa cruz de cada dia. Então ele fala em Mateus 16, verso 24. Quem quiser vir após mim. É claro que deixou liberar quem quiser. Mas o amor dele nos constrange, que nós chegamos à seguinte conclusão: precisamos tomar a cruz cada dia. Então ele fala para os seus discípulos, vou para Jerusalém, vou sofrer, vou ser preso, vou ser morto. Mas como ele fazia, ensinava, ele disse: quando vocês venham tomar a minha cruz, vocês tomam de vocês. Porque ele quer mostrar, desde então começou a mostrar. Então quando vocês venham carregando, tomar a minha cruz, toma de vocês e sigam. E quando nós olhamos para aquilo que ele fez por nós na cruz, não encontramos outra alternativa a não chegar a essa conclusão de tomar a cruz de cada dia seguinte. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ele é profundo, ele é comprido, ele é largo. Ele nos envolve de tal maneira que precisamos chegar à conclusão. Envolvido nesse grande amor do Senhor. Que privilégio tomar a cruz, irmão. Nós achamos que isso é tortura. Isso é libertação. Sabe? Isso nos traz visão. Isso nos faz compreender a igreja. Faz nós ver a igreja como ela é. Faz ver a igreja como um patrimônio de Deus na terra. Que é algo maravilhoso, irmão. Que o Senhor já tem nos mostrado. Mas ele continua mostrando. Desde então, começou a mostrar. E vai nos mostrando. Quando nós compreendemos algo acerca de Cristo, ele tem mais a nos dizer: também te digo. Já entendemos, também te digo. Tem um também, tem um prosseguimento aí, tem um processo, um avanço. Também tem incluindo algo. Também te digo. Que os nossos olhos sejam abertos. Que os nossos corações sejam dilatados para saber o que o Senhor tem a nos dizer. Também te digo. Algo que nós precisamos saber. Mas o Senhor então segue trabalhando, nos mostrando, a ponto de nós ver o que Ele fez por nós. O sacrifício que Ele fez na cruz. Isso nos ajuda realmente a compreender a igreja, ver os feitos deles. E que possamos estar sempre lembrando daquilo que Ele fez na cruz por nós.
E isso vai nos capacitando a dar um passo a mais com o Senhor. Isso nos leva, nos conduz a um arrependimento. A ver que nós não somos nada em nós mesmos. Mas muito nos alegra saber que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Estamos numa posição, irmãos, privilegiada. Numa posição com Deus. Aonde nada nos alcança. A nossa vida está escondida por Deus. Uma posição espiritual, irmãos. E nós possamos ver a igreja aí. No algo espiritual. E depois outro verso que nós não vamos ver hoje. Que a ninguém conhecemos segundo a carne, segundo o Espírito, que a igreja se valora. Nós veremos isso um outro dia, permitindo o Senhor. Mas precisamos sim ser chegando realmente para o Senhor. E chegarmos à conclusão. Precisamos chegar à conclusão, como disse a Reina Valéria. E nós somos programados por Deus para viver para Ele. Está no programa de Deus. Não temos outra proposta, já está programado. E o Senhor está fazendo esse trabalho, vai aprofundar esse trabalho em cada um de nós. Muitas coisas que nos acontecem. E no que se refere, todos nós temos a nossa experiência, que o Senhor nos trouxe, mas nós não programamos nada, nós não sabíamos, não idealizamos nada. Como chegamos até aqui? O Senhor vem nos conduzindo diante de muitas situações. Às vezes algo que acontece conosco, não é sem entrar no extremo, mas as coisas não acontecem conforme nós queremos. É o Senhor nos trazendo para a espiritualidade. É o Senhor nos conduzindo. E Ele tem nos trago até aqui, tem nos conduzido. E que haja no nosso coração um desejo ardente de dar mais um passo com Ele. E possamos, a igreja confirma a vitória do Senhor passando por onde Ele passou. Nós podemos dar uma passadinha lá por Nazaré. Vamos dar uma passada por lá, espiritualmente falando. Dar uma passada lá por Jerusalém. Ah, vou em Jerusalém, passei, achei bonito. Não vamos passar lá espiritualmente. Aonde o Senhor passou. E aí chegamos até o Calvário. E aí chegamos até a glória. Ele abriu um caminho. Ele retornou à glória. Aquele que ele orava ao Pai para essa glória. Deixou o caminho aberto para que nós possamos passar. E aí nós vamos confirmando a vitória do Senhor. Passando por algum sofrimento, não, o Senhor passou por aqui. E aí vamos seguir nos seus passos. Até chegar. Nós vamos chegar pela fé. A palavra diz até que todos cheguemos. Ninguém fica para trás, não é para ficar para trás. Vamos avançar junto com o Senhor. Vamos caminhar com Ele, às vezes ficamos para trás. Por causa das nossas posições, daquela pedra que ainda não foi quebrada. Aí ficamos para trás e não percebemos uma coisa que tenho visto assim, como um relâmpago muito rápido, assim, que, irmão, muito difícil a gente ver os nossos defeitos. Muito difícil a gente ver o nosso erro.
Mas quando nós vamos compreendendo a igreja na verdade, nós vamos vendo o nosso erro, nós vamos retratando. Mas conseguimos ver com facilidade o erro dos outros. Isso significa que nós estamos ficando para trás, vendo o erro. Precisamos ver Cristo. Mas estamos vendo muitas coisas que não tem a ver com a igreja. Lá no Monte da Transfiguração estavam vendo Elias. Que bom ver Elias, que privilégio ver Elias. Estava vendo também Moisés. Que bom, que privilégio. E estava vendo também o Senhor Jesus, estava ali. Mas depois o Senhor mostrou, Deus mostrando, foi: esse é o meu filho, ele agora. Não é Elias, Moisés, agora é Cristo. O Senhor quer que nós vejamos só Ele, porque Ele é o suficiente para nós. Ele é suficiente. Que os nossos olhos sejam abertos para ver Cristo. Já foi o tempo de Elias e Moisés, agora é Cristo. Então nós ficamos vendo ainda muitas coisas. Isso significa que a nossa visão acerca da igreja são um pouco terra. São um pouco terra. Essas pontas fere um, fere outro. Divide ali, divide aqui. Não, a igreja tem outro caráter. O tempo de meninice vai passando. E nós começamos a ver as coisas espirituais. Que privilégio grande estar com o irmão, As pedras que são de Deus. Então temos pontas, somos de Deus, mas essas situações vão sendo tratadas cotidianamente. Até que chegamos à ponte e não vê mais nada, meus irmãos. Cristo em vós. A esperança da glória. Cristo. Mas o Senhor está trabalhando conosco, está nos conduzindo, né? E que maravilha ser conduzido. Mas volto a repetir. A igreja é maior do que nós temos. É mais rica do que nós temos. Toda a riqueza de Deus está aí. Universalmente falando. Ele é o nosso Pai, que sabe como nos conduzir. E temos os nossos filhos, por exemplo. Nós nunca fazemos tudo que eles querem. E assim Deus não faz tudo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer. E é para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio crescimento. Se tudo que nós fosse fazer desse certo, nós seríamos os maiores orgulhosos. Mas Deus quer nos mostrar um passo a passo, quer nos conduzir. Na verdade, quer que nós rendemos a Ele. Precisamos urgentemente de descer para os pés do Senhor, se arrepender das nossas decisões, a maioria delas, né? O Senhor quer nos conduzir por um caminho que Ele mesmo elaborou. E isso é tomar a cruz. A mensagem da cruz. Perdoa porque não sabe o que faz. A mensagem da cruz é ficar calado. Nós queremos falar tudo. Falatório não tem a ver com a cruz. O silêncio tem a ver. O arrependimento tem a ver. Considerar uns aos outros tem a ver com nós. Tem a ver com a igreja. Mas que não vamos esforçar, não. Deixa que o Senhor vai nos conduzindo. Pouco a pouco. E nós chegaremos lá. Com a ajuda do Senhor. Amém. Paramos.